Voltamos aqui, caiu a conexão aqui para mim. Ronald, você pode pedir aí já para participar, que eu já aceito aqui. Isso. E aí, Bruno, Aí, como é que tá? rapaz, Tranquilo? caiu minha internet aqui, cara. Acho que eu fiquei falando sozinho um tempo aqui. Tranquilo. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live promete que é para falar da parte da avaliação cardiológica com o médico especialista em arritmia cardíaca, Dr. Bruno Pinotti. Se apresente e dê o seu melhor, meu amigo. Como é que você está? Obrigado, cara. Graças a Deus, tudo em ordem, tudo certinho por aqui. Tá meio calor aqui em São Paulo hoje, cara. Tô Não, até estranhando imagino. esse horário aqui quente em São Paulo. Mas Imagino. eu vi hoje aí onde você tá também solzão aí estralando, Aqui, fazendo aqui o exercício. calor é a chamada cidade da Princesa do Sertão, que é aqui, quando, aqui começa o calor da Bahia. Aqui, para quem não me conhece, meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, sou especialista em retina clínica e catarata, atuo na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Bruno é um amigo, conheci em São Paulo. A gente vai fazer esse trabalho para trazer informação para os nossos pacientes. Muitos pacientes têm muitas dúvidas para saber por que que faz tanto exame para fazer uma cirurgia. Cirurgia do olho não é tão segura, não faz nenhum. O corte é mínimo, não leva nem ponto. Por que que tem que fazer tantos exames? Então hoje a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas e nada melhor do que ter um especialista na área, Dr. Bruno aí, cardiologista, especialista em arritmia cardíaca. Obrigado aí, Ronald, pela apresentação. Isso é uma dúvida muito comum, né, Ronald, no consultório, nos ambulatórios. O paciente questiona muito a gente, até às vezes fica até bravo. Fala, pô, doutor, Sim, é verdade. esse monte de exames, mas a cirurgia de catarata, por exemplo, não é uma cirurgia simples, mas é aí que já começa a nossa questão, né? Uma coisa é não ser uma cirurgia complexa, outra coisa é ser um paciente de baixo e alto risco. Então a Perfeito. gente, então a gente vai estratificar, né, Ronald, esse paciente antes da cirurgia, por conta de possíveis intercorrências, por mais que seja uma cirurgia assim de baixo risco de problemas cardiovasculares, a gente acaba tendo que fazer uns exames para liberar esse paciente assim com mais tranquilidade, mais assim com menor risco. E se tiver algum risco, amenizá-los antes Com de fazer o certeza. procedimento, né? A gente pode entrar com algumas medicações. Ah, se o colesterol está alto, está muito alto, não é que a gente vai falar assim para não operar. Vamos abaixar esse colesterol, vamos abaixar essa glicemia, não se tratando de uma cirurgia de urgência, né? Vamos fazer essa cirurgia com a maior segurança possível. Perfeito. E a gente E aí, sabe que o perfil do paciente com catarata, por conta da catarata sendo mais frequente do paciente idoso, todo paciente depois de 60 anos acaba tendo algum tipo de comorbidade, né? Então a gente tem que ter um cuidado a mais com esses pacientes, e nada melhor do que uma avaliação cardiológica bem feita, os exames realmente todos organizados, realmente ter uma avaliação criteriosa para ter uma segurança nesse procedimento. A gente sabe que a catarata pode dar em qualquer idade, mas ela é muito mais frequente no paciente idoso, porque a própria idade, a própria passada idade, vai acabar gerando a opacidade desse cristalino e necessidade de intervenção cirúrgica. Então, por isso acaba os pacientes sendo mais idosos e esses pacientes têm que ter um cuidado a mais, né? exatamente, isso aí é algo que a gente se depara constantemente ali, porque você nunca vai ver um jovem de 18 anos, então tem que operar a catarata. Raramente você vai pegar É. um paciente assim, né? Então, geralmente são Realmente, o idosos, paciente né? mais jovem que eu operei tinha 24 anos, mas foi assim, bem pontual. Catarata por conta de um trauma ocular. Então, assim, acaba que é muito menos frequente, né? Muito menos frequente e quando você é interessante isso, mano, quando a gente vai ler a diretriz lá sobre exames pré-operatórios, eles colocam lá para não que não precisa nem de um eletrocardiograma, né? Se for um paciente assim, às vezes jovem, tem comorbidades, eu falo, eu nunca vou fazer uma carta sem olhar um paciente, pelo menos um eletro, Justamente. um exame físico, exames laboratoriais, né? Eu teve pacientes aqui, por exemplo, na minha área das arritmias, das cardiomiopatias genéticas, elas se manifestam precocemente.
E às vezes, Verdade. um simples exame de eletrocardiograma eu já consigo identificar isso. Então, quando você vai lá ler a diretriz, está lá escrito, na maioria das vezes eu não preciso nem de um elétrico, é um exame simples, aquele que vocês colocam um eletrodo aqui no tórax, a gente vê lá a atividade elétrica do coração. É um exame simples, porém ele traz muita informação para a Muita gente, sabe? informação. Então, assim, E, eu também sou muito criterioso. Todos os pacientes, mesmo sendo jovens, a gente tem que ter pelo menos um eletro e exame laboratorial. Porque a gente sabe que existem as diretrizes autorizando pacientes sem comorbidade, que a gente sabe que não é tão arriscado pelas incidências, mas mesmo assim a gente tem esse cuidado. E os casos de pacientes idosos, todos a gente pede uma avaliação pré-cardiológica, pré-cirurgia. Então, o paciente tem que passar pelo cardiologista, lá ele vai ver todos os exames necessários, e aí, depois que ele faz aquele relatório já descrevendo que é baixo risco, moderado, a gente acaba tendo essa liberação. A gente sabe que os hospitais oftalmológicos, todos são hospitais dias, então não tem internamento, não tem suporte de UTI. Acaba que esse paciente tem que ter essa segurança para poder fazer o procedimento e ser liberado no mesmo dia. Então, a gente não pode pegar o paciente às cegas, sem saber se ele vai precisar internar ou alguma intervenção, e o cardiologista tem esse papel de trazer essas informações e a segurança se esse paciente pode ser realizada a cirurgia numa unidade hospital dia ou não. Então é isso aí que eu acho importante. Eu mesmo sou bem criterioso, eu sou uma pessoa que peço muito avaliação cardiológica nesses casos de pacientes com essas comorbidades. importante mesmo você frisar essa questão, porque eles pensam, doutor, mas eu vou fazer um exame, eu vou fazer uma cirurgia que eu vou sair ali no mesmo dia, nem vou precisar ficar ali muito tempo internado, né? Então, você tem que fazer mesmo. Eles questionam, e muitas vezes já chega com a cirurgia até marcada, mas está marcado na cirurgia. Eu falei, tá, mas seu oftalmo pediu para você passar aqui, então Sim, vamos fazer o que precisa para você fazer com mais segurança. E um detalhe que eu sempre coloco para os pacientes, né? Não é assim que a gente está questionando a indicação, tem ou não que operar, o cardiologista jamais vai falar, vai fazer isso. O que a gente faz ali no pré-operatório é estimar o risco e amenizar esses riscos. Dificilmente, eu perfeito. não me lembro de ter, sinceramente, Rony, e olha que eu faço muito pré-operatório, hein? Eu não me lembro de ter, alguma vez, ter falado para não fazer uma cirurgia Esse de ano catarata. passado, eu tive uma paciente que foi um caso bem especial. A paciente já tinha cardiopatia dilatada, ela tinha risco no decúbito de fazer um edema agudo. Ela foi feita uma avaliação cardiológica e foi sinalizado a necessidade de uma vaga de UTI disponível por causa desse risco de fazer baixa de pressão e edema agudo de pulmão. Acaba que essa paciente, ela ou faria no hospital já com essa unidade de internamento, ou o plano iria disponibilizar uma UTI móvel na frente do hospital durante o procedimento. E foi assim que ficou mais adequado para ela. Essa paciente acabou sendo remarcada 3 vezes, porque no dia que ela podia, a ambulância não podia. No dia que a ambulância podia, não tinha vaga na UTI. Aí acabou que teve que unir os três momentos. O hospital disponível com anestesista, a UTI móvel na unidade, em frente à unidade, e uma vaga de UTI reservada para essa necessidade. Graças a Deus, a paciente operou, ficou super bem, não precisou usar nem a UTI nem a vaga, mas estava tudo alinhado para disponível para ela, caso fosse ou tivesse alguma intercorrência. E isso foi recomendado pelo cardiologista, que viu a necessidade de fazer essa avaliação, ele botou tudo certinho, a gente seguiu todas as orientações para ter a segurança. Quem é o mais beneficiado com tudo isso é o paciente. Então a gente Exatamente. fez e fez isso no primeiro olho, recuperou, depois teve que programar tudo de novo, ambulância, vaga de UTI, centro cirúrgico para o outro olho. Graças a Deus essa paciente não precisou utilizar todos esses recursos, mas estavam todos nesse momento disponível para ela. Então foi bem interessante, aconteceu ano passado isso. Isso Olha aí que, foi uma experiência bem diferente assim. Não realmente não é tão frequente, mas a gente olha que sabe que caso interessante. seja necessário, a gente tem essa disponibilidade. Olha que interessante esse ponto, pessoal, que o Ronald colocou. O paciente de alto risco cardiovascular, o cardiologista fez todas as ressalvas, fez todas as orientações, e ainda pediu uma retaguarda de terapia intensiva. Eu, como eu Perfeito. trabalho com a parte né, eu faço muito pré-operatório, faço a parte de arritmia, eu acabo lidando também, Ronald, com um perfil de pacientes graves e pacientes com marca-passo, pacientes com CDI, com algum dispositivo cardíaco, ou com pacientes,
Tem um paciente, inclusive, que recentemente passou comigo ali, um retorno do pós-operatório dele, catarata, ele operou as duas também, alto risco cardiovascular, já teve 2 infartos, tinha 4 stents. Eu falei para Nossa. ele, não, meu amigo. Ele falou assim, o oftalmo falou se poderia fazer lá na clínica. Aí quando eu falei que tinha os stents, que era cardiopata, porque ele, assim, por fora, aparentemente, cara, Bem jovem, estável, né? nem parece. Eu falo, quem vê cara não vê coração e não vê mesmo, viu, mano? Verdade, verdade. Porque às vezes você olha e fala, não, esse cara não tem tudo isso, não. E ele tinha, topou, o oftalmologista super de acordo, fizemos, graças a Deus também não teve, foi feita a cirurgia, né? Não teve nenhuma intercorrência, mas ficou lá em observação na UTI um dia, lá no pós-operatório, né, em Sim. observação. Questão de E aí segurança, né? Monitorização, até a questão que às vezes o paciente acha que vai para UTI porque quando já está muito ruim. Não, às vezes só por questão de risco, para monitorizar, ter um médico 24 horas assistindo o paciente, é necessária essa vaga de UTI, né? exatamente. E, inclusive, às vezes, o paciente mesmo, ele já sabe da condição da sua doença, e ele, às vezes, chega até questionando, chega a ser até engraçado. Ele falou, doutor, eu sei que é uma cirurgia, assim, aparentemente simples, mas será que não é bom eu ficar lá em observação um dia, não, na UTI? Porque eu já É, eu já infartei vou para 2 vezes. casa no mesmo dia, né? E aí ele falou, doutor, será que essa história de ir para casa, assim, no mesmo dia? Aí ele mesmo já questiona a gente, porque ele sabe que ele passou com um infarto, ele sabe a doença de base dele, por isso que é bom a gente sempre tá explicando certinho a condição de base dele. E no caso do marca-passo, fazendo uma ressalva aqui, ou do CDI, tem algumas situações específicas que a gente precisa ir até o local da cirurgia ou pedir para o técnico do dispositivo ir lá fazer a programação do dispositivo para estar fazendo a cirurgia. No caso de catarata, isso é muito raro acontecer, mas já tivemos casos de cirurgias de pequeno porte que o CDI disparou lá, deu um choque no Nossa. paciente no meio da cirurgia. Então, isso aí é importante, fazer essa ressalva ao paciente reportador de quem tem CDI, marca-passo, dispositivo cardíaco, sempre passa da avaliação com o seu arritmologista antes de fazer um procedimento cirúrgico, por mais simples que ela pareça ser. E depois que a Muito bom. complicação aparece, aí já é tarde, né, A gente tem que Ronald? Porque prevenir, né? É melhor ser mais precavido. Então, vamos trazer para os pacientes o que é necessário para essa avaliação. Todo paciente já comentou que nem todo paciente precisa ir ao cardiologista, mas todos que vão para o cardiologista, o que é feito? O que é exame? O que é necessário? Vamos alinhar do que é necessário de exames, o paciente já saber o que pode ser feito, o que é realizado, o que é avaliado nessa avaliação, pensando no paciente que vai operar de catarata. A gente sabe que a catarata ela é sempre feita com sedação, anestesia tópica, a gente já desmistifica a queda de entubar, não precisa nada disso. Então, o paciente que vai ser sedado como se fosse uma endoscopia, né? Então, mas é visto por um anestesista, pega a veia, faz medicação, então por isso que é necessário a avaliação do cardiologista. Pensando nesse quadro, nesse contexto, o paciente precisa ser avaliado com quais exames, o que é importante lá? isso, assim, quando é um paciente jovem de baixo risco cardiovascular, a diretriz ela coloca para a gente, né, em relação a baixo e alto risco. Antes tinha na diretriz anterior até o risco ali intermediário, hoje a gente vai mais para os dois extremos. Ou esse paciente é médio e alto risco, ou esse paciente tem baixo risco cardiovascular. O paciente de baixo risco é que a gente acaba fazendo o eletrocardiograma, né, que é um exame básico, porém fundamental. Se ele for Sim, assintomático, pensando num contexto assim, doutor, não tenho sintoma nenhum. Quais seriam os sintomas aí que a gente, né, foca mais? Dor no peito, falta de ar, sim. palpitação, né, aceleração no coração, isso a gente sempre tenta buscar no paciente. Não é porque o paciente é jovem que ele não vai ter doença, então eu sempre pergunto isso. Você tem dor no peito quando faz esforço? Faz alguma atividade física? Já teve um desmaio? Tem falta de ar quando vai fazer uma caminhada? Aí, se ele não, ele é assintomático, a gente faz pelo menos um eletrocardiograma, exames de sangue, né, os exames laboratoriais, que incluem o hemograma, né, para ver questão de anemia, infecção, se ele tem algum processo infeccioso ativo ali, às vezes ele não sabe, mas pode ver questão de leucócitos, Com plaquetas certeza. para ver em relação a sangramento, é raro na cirurgia oftalmológica ali, mas Sim. a Mas gente é acaba vendo importante, tem os critérios também. Se tiver muito baixo, a gente acaba adiando ou corrigindo primeiro. repondo para fazer com mais segurança. O próprio Sim. coagulograma também a gente já solicita. A glicemia,
né? Glicose, se tiver descontrolada também, se for um paciente diabético, a gente deixa ela o mais controlada E é possível para ir. muito frequente, E tem porque a muito própria paciente. diabetes acaba acelerando o processo da catarata, então muitos pacientes acabam tendo essa descompensação e acelerando esse processo da catarata. Inclusive, eu vou falar aí para o meu público aí que estiver me assistindo, pessoal. O Dr. Ronald, ele fez ele tem um e-book que ele lançou. Foi um e-book, né, Sim, Ronald? para um guia Eu, para ajudar um dia. no paciente que tem diabetes, ele tem que saber o porquê de controlar a hiperglicemia, que às vezes o paciente acha que é a diabetes que causa os problemas, e a gente sabe que é o açúcar alto, ou seja, a diabetes descompensada que acaba gerando todos esses problemas. E o olho é um marcador de gravidade. A gente vai falar disso um pouco mais na frente, que a gente vai falar das retinopatias, mas só para entender que a hiperglicemia acaba sendo o vilão para baixar a visão dos pacientes que têm diabetes. Então, eu fiz um material bem legal para entender e guiar o paciente que tem diabetes de como se proteger da hiperglicemia. Então, depois tem um link na bio, quem tiver interesse, é muito legal. A gente tem vários materiais educativos e isso ajuda a prevenir a cegueira dos pacientes com diabetes. O Ronald também posta, o Dr. Ronald, diariamente ali a rotina dele, ele tem materiais para isso. Eu vi, não deixa diabetes embaçar a sua visão, Isso, alguma coisa assim, né? porque e justamente porque existem vários mecanismos que o açúcar alto faz embaçar. Desde uma mudança do grau, a gente sabe que o paciente quando está com açúcar acima de 200, ele pode fazer mudar o grau. O paciente acaba aumentando o risco de acelerar o processo de catarata. Vou operar um paciente, já está organizado para fazer esse próximo mês, um paciente de 44 anos, que ele só tinha de comorbidade, a única justificativa para a catarata dele era a diabetes compensada. Então ele acabou não tendo as alterações do fundo do olho, mas acabou desenvolvendo a catarata precoce. Então a gente sabe que não é só na retina, não é só o derrame no olho que acaba gerando o açúcar alto, existem outras alterações, e nesse material completo a gente acaba abordando isso também. Olha só que dica bacana aí, pessoal. É bom conversar com quem entende do assunto, né? Com Falar com o certeza. especialista disso aí. Então sigam lá o Dr. Ronald, vê lá o material lá, tem disponível lá no link da bio. Bem interessante, eu estava olhando lá hoje que você tinha postado. E Legal. aí, Ronald, aí a gente vai para a função renal. Eu acho sempre importante também eletrólitos, função renal, né? Ver como E é que está a creatinina do paciente. Pacientes que têm função renal, até a questão do sedativo que vai ser feito, por exemplo, se o rim não está funcionando e não está eliminando direito as drogas, as medicações do corpo, o sedativo ele pode circular por mais tempo ali no paciente. Às vezes o paciente toma uma sedação, uma dose baixa, fica mais tempo sonolento, fica mais tempo ali dormindo. Ah, por quê? Porque eu tinha uma insuficiência renal prévia. E até medicações que ele vai evitar, né, no pós-operatório, anti-inflamatórios. E muitos pacientes acabam descobrindo as patologias nessa avaliação, que às vezes o paciente é idoso, começa a embaçar a visão, mas ele não tem a rotina de fazer os exames com cardiologista, com médico clínico. E lá é fundamental justamente para o paciente saber como é que está esse check-up. E lá a avaliação dos rins é de fundamental. O paciente às vezes é hipertenso diabético e não faz essa avaliação de rotina. Então, na avaliação pré-operatória, acaba vendo tudo isso. O doutor Bruno Com tá certeza. certíssimo. Inclusive, quantos pacientes não chegam lá sem fazer exame ó, há anos e falam, doutor, não, eu Justamente. só. E chega lá ainda pé da vida. Não, eu vi que o Gustavo mandou passar Justamente. aqui, e aí acaba descobrindo essas doenças aí, controlando posteriormente, né? Até porque essas doenças, né, Ronald, elas muitas vezes começam de uma forma assintomática, a hipertensão, a diabetes, a própria disfunção renal. Quando o paciente chega a ponto de ter um problema nos rins, que ele não está urinando mais, aí às Sim, vezes é tarde, às vezes o rim já já é está muito muito tarde. danificado, aí já está no ponto ali de quase ter que Fazer fazer diálise é uma horrível. hemodiálise. Então, muitas vezes, esses exames pré-operatórios, eles fazem uma triagem também, a gente acaba descobrindo doenças. Quantas diabetes eu não fiz Justamente. diagnóstico, hipertensão que eu não fiz diagnóstico, na consulta ali eu faço a aferição da pressão também, pergunto como é que está a Sim. pressão em casa, e o paciente não sente nada, às vezes ele está hipertenso e não sabe, e acaba descobrindo ali numa Justamente, consulta por do isso que o paciente não pré-operatório. pode ir na dor, né? O paciente às vezes é muito imediatista. Eu não sinto nada, eu não vou para o médico. Quando eu sinto a dor, pelo amor de Deus, me salva, faz tudo agora. Então, assim, o paciente não pode, tem que entender que a medicina hoje ela é preventiva. Então, existem os marcos de risco, existem os perfis de paciente que tem que fazer avaliação de rotina, e o paciente acaba tendo que fazer essa avaliação, o cardiologista, não só quando tem a dor.
Ele tem que ir de Exato. forma rotineira para poder fazer essa avaliação antes de ter as gravidades. Geralmente a gente não espera ter os sintomas para buscar essa ajuda médica, né? Exato. Muitas vezes os sintomas vêm tardiamente, né? Esse que é o problema, cara. Quando espera o É, sintoma, tem aquela frase ficou até meio clichê entre a gente, mas não deixa de ser uma verdade, que é melhor você cuidar da sua saúde hoje do que da sua doença amanhã, né? justamente. É isso que a Então, medicina previne, né? A então gente a gente tem já tenta muitos bater em cima estudos, disso. hoje a medicina hoje é baseada em evidências, justamente para prever essas gravidades. A gente não vai esperar o paciente ter um AVC para fazer a avaliação da pressão, do colesterol, a avaliação do Doppler de carótida. A gente não vai esperar ele ter uma coisa grave, sabendo que se a gente identificar de forma precoce, consegue intervir e prevenir a qualidade de vida dele, o dano na vida dele. Então, hoje a Exatamente. medicina é baseada nisso, né? Tanto, Ronald, que eu ia até fazer essa complementação, que eu aproveito o momento do pré-operatório do paciente, vamos colocar entre aspas aí para o público leigo também entender, para fazer os outros exames que ele tem Com e certeza. aproveitar e fazer, colocar. Eu já faço um quê? Se for um paciente mais idoso, esse é o perfil do jovem, né? Eu falei eletro, exames Sim, laboratoriais. O idoso ou o paciente de alto risco cardiovascular, o idoso é o perfil mais comum de paciente de desenvolver a catarata, né? Como o Ronald colocou sim. no começo aqui. Eu já peço um ecocardiograma, eu já peço uma avaliação ali, um teste ergométrico, que tem patologias cardíacas que a gente só Muito descobre no esforço. Às vezes o paciente importante. ali no repouso, doutor, eu não sinto nada. Só que você perguntou para o seu paciente se ele caminha, se ele faz alguma atividade física, se ele faz algo, de repente ele não sente nada, que ele passa o dia inteiro sentado no sofá, às vezes ele já é um aposentado, fica ali, ele mesmo vai se limitando. Então, Justamente. se eu for Sedentarismo, né? caminhar, eu vou caminhar um pouco mais rápido, eu canso, doutor, aí eu prefiro ficar em casa sentado mesmo. Então, não é que às vezes o paciente está sem sintomas, é que ele vai se autolimitando, porque se ele faz alguma coisa, Muito ele bom. sente dor no peito, se ele faz ele vai subir um lance de escadas, ele tem cansaço, então ele vai evitando aquele tipo de atividades, e aí acaba se limitando e pronto, doutor, não sinto Então ele nada. já tem até os sintomas e até com esses sintomas ele ainda não procura a avaliação correta, a avaliação médica, né? Perfeito, exatamente. Então eu já aproveito e peço o eco, que é o ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, o Doppler de carótidas, que é um rastreador aí de Muito doença bom. cardiovascular também, que é aquele ultrassom que a gente faz, né, no pescoço, para ver se tem, né, placas de gordura aqui no pescoço, as artérias carótidas, né, que são as artérias foco Uhum. do tratamento. Muitas vezes, antes de desenvolver uma placa de gordura no coração, ela aparece aqui no pescoço. Então, olha que o Ronald falou aí da prevenção. Eu Perfeito. vejo que tem uma plaquinha no pescoço, eu já inicio um tratamento para esse paciente para ele não desenvolver algo cardiovascular, algo no coração. Perfeito. Já Então, previne o AVC, já previne também o infarto. Tem várias coisas que a gente pode identificar antes do paciente ter os sintomas. exatamente, além da questão do AVC, que essa placa, no nosso maior medo, além de ela crescer, ela se deslocar e ir para a cabeça e causar Perfeito. um AVC aí. Eu tô vendo aqui tem um pessoal entrando aqui, fazendo alguns comentários. Agradeço aí os comentários, os agradecimentos pela live. Tem muita gente elogiando aí, Oh, Ronald. agradeço também. Fico Agradeço, feliz aqui. Tem pessoal. alguns pacientes queridos aqui presentes, amigos também. Bacana. Aqui é o doutor Yu. Minha mãe aqui também Oh, presente, ó, bacana. Conceição Rocha. Legal, um Graças a Deus. abração aí para ela. A gente está Agradeço aqui aí para pela. fazer essa transformação, levar essa informação. Muitos pacientes vão ter benefício com esse conteúdo. Então, quem está aí, ó, compartilha, manda para os amigos. A gente ainda vai falar das retinopatias, as alterações cardiológicas que a gente pode identificar com a avaliação do fundo do olho. Então, a gente vai finalizar também essa parte dos exames. Então, a gente sabe que existe esse risco. E como é que diferencia, doutor, a questão de risco baixo, intermediário e avançado para o paciente de catarata? O que é que vai fazer de diferente nesses pacientes? Quando a gente vai fazer essa classificação, a gente tem alguns scores de risco, né, que a gente usa, e aí esses scores incluem, né, a idade, a função renal, o índice do colesterol, que é um exame também que, Hum, pela diretriz, eu não precisaria pedir para o paciente mais jovem, só que, como ele já vai coletar exames de sangue, eu sempre peço, a gente fala assim, até que é estranho um cardiologista não pedir exame de colesterol, exame de verdade. sangue, e a partir desses scores a gente vai estratificando. Tem um que a gente usa muito, que é o score de Lee. Tem vários, né? Aí dependendo muito Sim. da cirurgia em si.
tem score que é específico, por exemplo, para cirurgia vascular, e tem alguns scores. Então, a depender assim, da idade, função renal, função dos rins, glicemia, a gente estratifica esse paciente. Então, quanto mais alterações ele tiver em alguns desses exames, mais para o lado do alto risco ele vai. Quanto menos alterações ou nenhuma, como é mais comum em pacientes jovens, ele vai para o lado do baixo risco. Baixo risco ou alto risco de quê? Dos eventos cardiovasculares maiores, que a gente chama uma sigla inglesa, que a gente chama de MACE, né? E é infarto, AVC e morte cardiovascular. Então, quando a gente está falando assim, baixo ou alto risco, né? Às vezes a pessoa pergunta, doutor, mais risco de quê? Qual que é o meu risco? Eu tenho risco de quê com isso? Então, a gente está falando de infarto, de AVC e de qualquer morte por causa cardíaca. Uma arritmia, por exemplo, que compensou ali quando o paciente fez uma sedação. De repente, num eletro, onde eu descubro que ele tem um bloqueio ali no coração que, um simples eletrocardiograma, eu fiz o diagnóstico. E aí ele ia fazer a sedação, podia ter alguma alteração ali durante o procedimento, tá? E desenvolver e manifestar alguma arritmia ali, durante o procedimento. Então, a gente acaba amenizando o risco disso acontecer e vai tratar esse bloqueio antes de ele fazer a cirurgia, por exemplo. Perfeito. Né? Então, e no paciente que vai fazer cirurgia de catarata, isso é fundamental, porque a estrutura que é realizada a cirurgia, como mais uma vez te comentou, é uma estrutura de um hospital do dia. Então, esse paciente, quando está numa unidade hospitalar de alta complexidade, talvez não mude tanto a conduta, mas um paciente que vai determinar, que vai operar no hospital, que tem que ser liberado no mesmo dia, isso vai fazer toda a diferença. Porque se esse paciente tiver um risco moderado, um risco alto, e ele não foi identificado antes, ele pode precisar de um internamento e ter que fazer tudo às pressas. Então a gente acaba tendo uma segurança maior quando a gente identifica ou faz essa estratificação de risco e identifica a necessidade, como a gente comentou da última paciente, que às vezes faz um preparo, deixa programado um hospital com uma vaga, uma UTI móvel, a gente acaba fazendo toda a logística já pensando na segurança do paciente e que é avaliado nessa estratificação. Então o paciente não é que o alto risco não vai poder operar, é que a gente tem que ter um preparo mais adequado, estrutura para fazer o procedimento nesse paciente. Perfeito. Quem não estava no começo da live aí, então depois, é importante, o cardiologista jamais vai falar assim, pode ou não pode. A gente estima esse risco para estar adotando medidas para esse paciente operar com a maior segurança possível, né? Com certeza. Se convém, o local que ele vai operar, se convém não ter uma retaguarda de UTI ou não, né? Se dá para ele operar, por exemplo, lá no hospital dia e já ir embora lá no mesmo dia. Muito bom. Tem alguém pedindo aqui para Conceição Rocha. Minha Conhece? mãe. Sua mãe. Ela está pedindo para entrar. Acho que ela foi acenar aqui alguma coisa. Estava pedindo para entrar na live, eu fui ver. Não, sem querer. Dona Conceição, prazerzaço. Parabéns pelo filho aí, viu? O trabalho continua. Então agora a gente vai entrar falando das retinopatias. A gente sabe que o fundo do olho ele é um marcador de gravidade, tanto para a doença da diabetes como da pressão. Por quê? Aqui eu trouxe até um olhinho, ó, para ilustrar os nossos pacientes. Olha lá. Porque no fundo do olho a gente tem acesso, a gente consegue enxergar a microvasculatura do nosso corpo. Então, às vezes, o olho ele está ali tendo alguma alteração, mas aquilo repercute em alteração em todo o corpo, porque a gente não consegue ver os vasinhos dos rins, os vasinhos do cérebro, os vasinhos do nervo, mas quando a gente examina no fundo do olho, a gente consegue ver os vasinhos da retina, que tem a mesma composição, a mesma formação. Então aqui eu vou trazer só um pouco de informação dessa parte, porque o pessoal fala assim, por que faz um exame e não faz o outro? Só faz essa avaliação com o exame, pronto, o fundo do olho, ele é essa complexidade e ele é avaliado em todo exame de oftalmologia, quando a gente faz de forma completa. Só que a gente faz através de uma lente olhando por dentro da pupila. Então a lente faz o que a gente chama de fundoscopia. A fundoscopia, ela só avalia a região central. Como a gente faz no paciente em todas as consultas, a gente examina o fundo do olho, ou pode ser chamado de bimicroscopia de fundo, ou a fundoscopia. A gente acaba avaliando só a região próxima do nervo e a região principal, chamada de mácula, que é a região central e mais nobre dessa retina. Só que às vezes o paciente que tem essa comorbidade, ele às vezes pressão alta, diabetes, ele começa a alteração na região periférica.
Então, por isso que é necessário, às vezes, fazer o mapeamento de retina, que é quando a gente dilata o olho, acaba utilizando um equipamento específico para esse exame, por isso que é um exame à parte, não é feito em todos os pacientes, mas é um exame extremamente importante, porque com esse a gente consegue ver tanto a parte central, como toda a extensão periférica dessa retina. Então lá a gente consegue ver todos os vasinhos de todos os quadrantes, tanto a parte central, média periferia e extrema periferia. A gente avalia se tem risco de descolamento de retina, se tem algum pequeno derrame na periferia, se tem alguma lesão de risco de tumor. A gente acaba vendo as alterações vasculares que precedem um derrame, que a gente vai comentar aqui. Então, a avaliação pode ser feita com um mapeamento de retina. Só que hoje a medicina avançou muito, principalmente nos exames de imagem. E hoje a gente tem já aparelhos que faz a retinografia. Antigamente a retinografia era só aquela foto do que mostrava na fundoscopia, que era o nervo e a mácula. Hoje já tem equipamentos chamada de retinografia ultra wide field, que ele consegue ver praticamente toda a retina. Então, quando o equipamento acaba pegando toda essa extensão, boa parte das vezes nem precisa dilatar para ver. Hoje tem muitos equipamentos, só que a gente sabe que nem todas as unidades, por conta de custo, de operacional, não tem disponibilidade desse exame. E aí acaba que eu atendo tanto na região aqui de Feira de Santana, que tem todos os equipamentos no hospital que eu trabalho, quanto na região de interior, tem na cidade de Conhecendo Coité, em Tucano, e acaba que lá eu acabo fazendo mais mapeamento de retina, por questão de segurança e ver esse fundo de olho do paciente. Já em Feira de Santana, como tem esse recurso, eu não faço tanto mapeamento porque já tem esse exame mais avançado. O importante é o paciente ser avaliado, a gente conseguir identificar essas regiões para poder fazer o diagnóstico precoce. Então, só para entender que existem várias formas de examinar esse fundo do olho e todas com o objetivo de avaliar esses vasinhos, tanto da parte central quanto da parte periférica. Então, só Poxa, para contextualizar a avaliação oftalmológica do fundo do olho. que aula, hein, Ronald? Poxa vida, aqui, até eu Justamente. aprendi aqui, cara, que bacana. Tô vendo que, como que é importante, né, fazer essa Sim, avaliação e tem tanto colegas médicos quanto meus pacientes aqui que eu vi que entraram aqui também, agora para vocês entenderem, quem for assistir essa live depois, perfeito. por que que o cardiologista pede para estar passando lá no oftalmo, para estar fazendo esse exame? Olha a importância. E olha que brilhante essas informações que o Ronald trouxe. Não sei quem prestou atenção, vou chamar a atenção num detalhinho ali no início. Sim, Nós estamos vendo, gente, através de um exame do olho, da fundoscopia do fundo de olho, a nossa microcirculação. isso. Ali é o único lugar que a gente vai conseguir estudar. Nós temos a microcirculação em todos os órgãos ali, nos rins, no coração, no cérebro, tudo, mas no olho eu consigo ver e ela pode trazer informação, né, sistêmica. Então, há uma alteração que eu acho no exame aqui do olho que vai trazer uma informação do restante do nosso corpo como está. É igual aquele exame que eu comentei para vocês lá da carótida. Se eu acho uma placa de gordura aqui, eu consigo já estimar meu risco de um AVC, de um infarto, de uma doença nas coronárias e já iniciar um tratamento ali preventivo. Ronald, falando Sim. sobre a questão do risco, né? Que tipo assim de alterações que a gente tem um pessoal assim que é da área da saúde aqui também, Ótimo. de Aqui a uma gente pode forma. entrar um pouquinho no critério mais técnico para isso. Quando a gente tem alguns critérios. Isso tudo vai na descrição do laudo. A gente avalia como está a extensão da retina como um todo, se está colada, descolada, se tem lesão, se tem alguma mancha, se tem alguma área com elevação, isso a gente avalia a retina. A gente descreve como está o nervo, se tem risco de glaucoma, se está com escavação aumentada, se está pálido, se está corado, se ele está elevado, se ele está atrofiado, se tem alguma atrofia peripapilar na borda desse nervo. E isso é descrito também no laudo. E a gente tem que fazer a avaliação dos vasos. Na retina existem as arteríolas e as vênulas, e tem a microvasculatura, que está mais na periferia e na região central da mácula. Então, o que é que a gente avalia? Se ela está regular,
para o aspecto da retina, se ela está com a forma, ou a gente chama de morfologia adequada, ou se ela já tem alguma tortuosidade, se ela tem alguma área de estreitamento, se ela tem alguma área de dilatação, se ela tem alguma área de atrofia ou isquemia, se ela tem alguma área de hemorragia, se ela tem alguma área de inchaço ou extravasamento ou edema. Então, o que é que a gente avalia? Quando o paciente às vezes vai para uma avaliação de rotina, ele não costuma ir no clínico, não costuma ir no cardiologista, mas quando a gente examina no fundo do olho, a gente vê lá um estreitamento arteriolar, a gente acaba vendo alteração do brilho dorsal dessa arteríola, a gente acaba vendo uma dilatação das veias, a gente acaba vendo quando tem o cruzamento de uma arteríola com a veia, uma arteríola apertando e dilatando essas bordas. Então, isso tudo são critérios que determinam se ele tem um risco de um derrame no fundo do olho, se ele já está mostrando através do fundo do olho que a pressão do corpo está elevada, é o que a gente chama da retinopatia hipertensiva. Então, quando a gente identifica, como é que quais são os sinais iniciais dessa retinopatia? O estreitamento arteriolar. E isso também acontece lá nos rins. Então, quando a gente vê um estreitamento arteriolar na retina, isso mostra que no rim também já tem esse estreitamento arteriolar e aumenta o risco de fazer uma doença nos rins, uma área de isquemia, uma nefropatia, uma diminuição da função dos rins. Por isso que é importante no exame do fundo do olho a gente identificar, porque a gente consegue ver esses marcadores de gravidade. E aí o paciente, e tem lá na clínica que eu atendo, às vezes a gente consegue até ver no momento. O paciente nunca passou no cardiologista, ou tem muito tempo que passou. Quando a gente identifica esses sinais de gravidade, fala assim, ó, vamos pedir para a enfermeira aqui do centro cirúrgico ver como é que está a sua pressão no momento. Porque às vezes, se o paciente tiver com a pressão muito elevada, ele está em crise hipertensiva e sem sintoma no momento. E às vezes o paciente está lá com a pressão de 20/10, o olho já mostrando alterações, ou seja, já uma lesão de órgão-alvo, mas ele acha que sintoma é só dor no peito e dor de cabeça. E nem É, sempre. Às vezes o paciente está com a turvação visual, vai para o oftalmologista achando que é do grau, e quando a gente examina, já é uma retinopatia. Então, isso tudo é também um sinal de gravidade e pode ser gerado pela pressão do corpo alta. Então, já não é tão infrequente a gente ver o paciente no exame do fundo do olho e falar assim, ó, você precisa ir para o cardiologista porque no fundo do seu olho tem sinais de que sua pressão está descompensada. Ou o paciente já tem o diagnóstico e não está usando o remédio direito ou não está com a dose adequada e precisa ir para o cardiologista, ou o paciente não tinha nem diagnóstico e descobre que tem pressão alta através do fundo do olho. olha que fantástico, né, gente? Um exame, o oftalmologista fazendo ali o fundoscopia, fazendo a avaliação do fundo de olho, ele consegue prever o seu risco de AVC e ele consegue fazer o diagnóstico de uma hipertensão, tanto aguda quanto crônica, uma crise hipertensiva ali, por exemplo, no momento, como uma hipertensão crônica já. E através dessas alterações nas arteríolas, nas vênulas ali, na microcirculação ali, né, do fundo do olho. Justamente. Olha que legal. Então, que nem a gente comentou do risco, né? Ah, risco do quê? É, AVC, infarto, morte por causas cardiovasculares. Isso aí o oftalmo consegue ver e já na avaliação do fundo do olho e olhar. Eu já peguei aqui, Ronald, algumas vezes, sim. não é incomum isso, viu, gente? Já peguei aqui a carta do oftalmologista, o paciente não sabia que era hipertenso, e o oftalmologista pediu para fazer a avaliação cardiovascular porque tinha sinais de retinopatia hipertensiva, ou seja, ele foi lá porque estava com o olho com turvação visual, com a vista embaçada, né? E aí ele achou que era um problema ali intrínseco do olho e descobriu uma Era uma hipertensão cardiopatia. Justamente. E descontrole. eu, por trabalhar também com a parte de retina, acabo vendo muito frequente paciente que acaba tendo o famoso derrame no fundo do olho. Geralmente, esse derrame no fundo do olho é quando tem ou uma crise hipertensiva, ou o paciente, de forma crônica, começa essa arteríola a apertar a vênula, ela faz uma pequena estase e um trombo. E aí, esse trombo pode ser ou em um ramo. Aqui, imagine, esse tronco pode ser ou em um ramo desse vaso, ou ele pode ser bem no nervo e todo o fundo do olho ter sangramento. É o que a gente chama de oclusão da veia central da retina,
ou oclusão de ramo da veia central da retina. E aí é esses pacientes que às vezes precisa fazer tomografia da retina, se tem inchaço, a visão baixa muito e o tratamento às vezes é feito com um remédio que injeta dentro do olho. Outros também que podem acontecer é quando afeta diretamente o nervo. Existe uma chamada de NOIA, neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. É um nome extenso, por isso bota essa sigla, mas para entender que quando pega um pequeno vasinho lá no nervo e uma parte do nervo, e esse deixa muita sequela, porque o nervo é uma estrutura muito delicada, muito nobre, e ela não se regenera. O que perde do nervo não recupera, e às vezes o paciente, se tivesse controlando a pressão, ele não teria esse problema. Então, a hipertensão acaba gerando então derrame no fundo do olho, doença no nervo e tem doenças cardiológicas, principalmente da sua área, lá cardiopatia arrítmica, fibrilação atrial, flutter, arritmia, que às vezes forma um pequeno trombinho na parede do coração que pode migrar tanto para gerar AVC, mas quando ele vai lá para o olho, ele já gera uma outra alteração. Em vez de ser na veia, ele entope a artéria. E esse é muito grave. Por isso, os pacientes que também têm arritmia precisam estar acompanhando com um médico oftalmologista para avaliar fundo do olho. Ele tem risco de fazer um pequeno trombo lá nessa retina. E isso aí é potencialmente grave. Você deve ter muitos Entenderam agora pacientes por assim quê, também, né? fibração atrial, deve ter muito frequente aí, né? Então, eu acabo, né, pela questão da arritmia, esse especialista em arritmias, eu vejo muita FA, muita fibrilação atrial. Pacientes com arritmia, eu peço para fazer avaliação oftalmológica, explico, e agora quem está assistindo a live, quem vai ver depois, entendeu o porquê, né? Olha a associação, olha o tanto de informações que a Justamente. avaliação do fundo de olho pode trazer para a gente, né? E as complicações que as arritmias aí cardíacas, as cardiopatias podem trazer aí também para o olho. Então, e você estimar um risco de um evento cardiovascular, de um AVC, através de um exame de fundo do olho e até fazer, né, reforçando o que o Ronald falou, até fazer um diagnóstico ali, tanto Sim. de uma hipertensão que está ali ativa, mas descontrolada, às vezes é um paciente que já sabidamente hipertenso, só que uma grande falha aí é, muitas vezes, para o paciente não ter sintomas, ele acaba não aferindo a pressão. Ele fala, doutor, eu tomo Justamente. remédio há quanto tempo? Tomo remédio há 1 ano. Tomo lá minha medicação certinho, mas o senhor afere a pressão? Não, não firo não, doutor, É não isso, sinto eles nada. associam que o sintoma é tontura, é dor de cabeça, e não só se às vezes uma turbação visual, às vezes quando tá já para avaliar o fundo do olho, às vezes a alteração é tão mínima que ele não sente, mas o corpo dele já está mostrando alterações. E no fundo do olho a gente consegue Exatamente. ver. E aí só procura o médico quando a coisa pega, né? Aí sente uma dor Justamente. forte no peito, aí Aí perde o eu faço movimento tudo, de um agora eu lado do quero corpo. fazer tudo, me faz tudo, eu quero salvar meu olho, salvar minha vida, mas na hora de fazer a rotina acaba não tendo tanta atenção, né? Exato, é o que a gente falou lá, ó, cuide da saúde agora para não ter que cuidar da doença depois. É a prevenção, né? A prevenção hoje é E isso a gente muito está falando importante, a só gente da bate muito. hipertensão. A gente nem comentou aqui de diabetes, nem comentou de doenças autoimunes. Então, a fundo do olho é importantíssimo para diversas doenças. A gente está aqui, se for falar, é um livro, né? Então, aqui a gente está falando mais focado na hipertensão arterial. E que é muito frequente na nossa população, né? Muito frequente, né? E vocês viram aí o tanto de informações que a gente pode, o fundo de olho pode trazer para a gente. Então, deixa eu ver aqui se tem, não sei se tinha alguma pergunta, eu estava acompanhando aqui, parece que a E aí, princípio pessoal, não quem tiver tinha. pergunta, aproveita que esse é o momento, viu? Se alguém Doutor tiver Bruno, alguma. especialista em Isso. arritmia de São Paulo, Hospital Dante, Jair bem criterioso, um cara fenomenal. A gente se conheceu num evento em São Paulo. A gente está aqui para trazer essas informações, são extremamente importantes. Então aproveita o momento e tira suas dúvidas, viu? Cadê Podem os ficar à vontade, pacientes? podem ficar à vontade. E você Inclusive, também tem um material, né? Eu vi que você estava lá fazendo acompanhamento, tem um material também de ECG, um material para isso, colegas e de ACLS, tem programa também para pacientes de acompanhamento, isso é extremamente importante. Já comente aí exato, também. eu tenho lá na minha bio, tem lá também o link, vocês podem acessar lá. Tem tanto para pacientes quanto para público médico, público que é da área da saúde, né? Eu tenho meus e-books, tenho cursos também de atualização, Mas tá de vendo? Ele é arritmias, de professor, gente, eletro. tá vendo? Ele ensina médicos a melhorar as condutas. Isso aqui é muito importante. Importante, os médicos em unidade de terapia intensiva, dando plantão em emergência, eu costumo falar assim que quando não é trauma, quando não é acidente,
o que mais assusta o médico plantonista hoje ali na emergência são as emergências cardiovasculares. Com Então, certeza. a gente bate muito forte em cima dessa tecla nos cursos aí, nas aulas. E Justamente tenho pela também, importância, né? Porque aquele minuto ouro, o paciente, por que que a gente se assusta? Porque chega um paciente com sepse, dá tempo de fazer um gaso, um exame e esperar o resultado para conduzir. E um paciente é com dor e está infartando, tem que saber na hora. Um minuto ali é de ouro. Então isso aí é exatamente, eu importante. tenho que, a gente costuma falar que tempo é coração, tempo é músculo ali. Quanto É, mais tempo tempo é a gente músculo, perde, isso. mais músculo cardíaco vai sendo morto, vai sendo necrosado ali num infarto, por exemplo. Então a gente tem que agir ali rapidamente, né? Então, até para evitar esse tipo de cenário, fazer a prevenção, porque isso aí está muito vinculado também à falta de prevenção. E esses pacientes que descompensam, muitas vezes são pacientes que às vezes não estavam acompanhando, não De faziam forma aí esse, adequada, né? não estavam exatamente acompanhando de forma adequada, até por não sentir nada, ou porque quando sente se limita, ou porque sente, é só uma turbação visual e acha que isso não é nada, só espera a coisa pegar mesmo para ir na emergência. Vocês viram aí o tanto de informação que o Dr. Ronald Muito trouxe para a bom. gente aqui, do porquê da importância de estar fazendo esses exames, e agora os meus pacientes também entenderam por que eu peço para passar no Justamente. A oftalmologista aí importância fazer a disso aí. É um avaliação. trabalho conjunto, né? Um trabalho conjunto. Isso, exatamente. Pessoal, então, aqui por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui no link, mas quem for assistir a live depois, pode ficar à vontade de deixar aí nos comentários. A Se não gente quiser responde deixar nos depois. comentários, se quiser Perfeito. mandar no direct meu, Dr. Ronald, pode ficar à vontade de mandar no direct. Mas se quiser deixar no comentário, eu até recomendo, porque outras pessoas também podem ter aquela mesma dúvida, né, Muito Ronald? bom. E acabar vendo, às vezes é uma dúvida que a pessoa não tinha, ou que às vezes E tinha, mas acaba não teve vendo a informação. resposta dessa dúvida, acaba também ajudando na informação do paciente. Perfeito. Exato, a gente responde nos próprios comentários lá para as outras pessoas que estiverem vendo ali acompanhar também, né? Então podem ficar à vontade, tá? Hoje eu falei com meu amigo Dr. Ronald, espetacular, Agradeço o assim, convite, amigo. Isso aqui foi de e é extremamente isso, cara. importante para os pacientes terem a consciência e que saber que a cirurgia de catarata é segura. E a gente também tem esses critérios para poder executar a cirurgia. Amanhã eu tenho cirurgia, vários pacientes serão operados amanhã. A gente tem lá a equipe anestesista, mas todos vão já prontos. Por quê? Todos passaram pela avaliação laboratorial, eletrocardiograma, avaliação cardiológica, avaliação dos olhos. Então, quando a gente já vai no momento de execução, é porque o paciente realmente já passou por todos esses critérios e viu que não tem risco. Então, a importância da avaliação cardiológica é de extrema importância para garantir a segurança desse procedimento. Então, aqui estou aqui aberto também a dúvidas. Minha página também acaba compartilhando muita informação. Quem não me segue, passa a seguir. Dr. Ronald Rocha, oftalmologista. Sou médico especialista em catarata e retina clínica. Atuo na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e região de Conceição do Coité e Tucano. Então, aqui agradeço mais uma vez, Dr. Bruno Pinotti, pelo convite. Fico feliz de poder contribuir com esses pacientes. Deus Poxa, abençoe. eu que agradeço aí, Ronald, por ter aceito esse convite, por trazer para a gente aí tanta informação. Até eu acabei aprendendo e revendo um monte de Legal. E coisa aqui, aqui. ó, a união, ó, do Olha lá, olha lá. coração e do olho. Aí, bacana, bacana. Eu tenho um Nossa, coraçãozinho aqui no fundo, aqui, eu ó, vi, cadê? eu vi, top. Um coração com uma arritmia ali que eu deixei. Top É, demais, mano. agradecer ao Dr. Ronald pela espetacular apresentação que deu, pelas informações, pelas dúvidas aí que esclareceu para a gente, tá? O pessoal pode mandar as perguntas aí para a gente responde, deixar lá nos comentários. E queria agradecer, Ronald, de coração aí por ter aceito esse convite. Tamo Foi um junto. prazer enorme estar aqui discutindo um tema com você e vamos para Top. Mês frente aí que com vem tu vai mais em São temas. Paulo, eu já comprei a passagem, já se vê lá de novo. Oh, legal, com certeza, se Deus quiser, Top. estaremos juntos lá. Pessoal, obrigado aí para quem ficou na live aí, para quem participou também, para quem assistiu agora no online. Vai ficar gravada, pode assistir depois, rever. Valeu aí o Dr. Ronald pela brilhante apresentação, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado por terem acompanhado a gente. Espero que tenham aproveitado aí bastante as informações da parte aí cardiológica e da parte oftalmológica que trouxemos para vocês. Um abraço, gente. Valeu. Bom domingo e uma boa semana para vocês. Obrigado, Mercedes. Mercedes lá falando, ó, excelente da live. Obrigado, muito obrigado mesmo. Boa noite. Valeu.